Olá, tudo bem? Você tá de mal de mim? Você tá chateado comigo? Porque nos meus últimos vídeos eu mandei você pro inferno? Ô louco! Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E eu sei que em vídeos anteriores eu já mandei muita gente pro inferno aqui, porque a grande discussão teológica na Bíblia é a salvação, né? Então eu sempre vivo falando que você tem que ser salvo do inferno, da condenação divina, mas às vezes eu acho que eu acabo exagerando, né? Meus vídeos acabam ficando pesados, porque eu fico falando de inferno, de você morrer, seus parentes morrerem, irem para o inferno. Mas, apesar dessa ser a temática central da Bíblia, há muitos aspectos que a gente pode discutir. E se eu tenho levado você meio para baixo, se você não quer nem mais me assistir porque o papo está pesado demais, vamos tentar falar de uma coisa, não sei se diria mais leve, né? Não sei se eu diria mais leve, mas vamos pensar o seguinte: como é que você está? Você está bem? Às vezes os outros olham para você e acham que as pessoas acham que você está bem, né? Mas a hora que vai ver, eu tinha uma bolinha aqui, eu tirei. Mas a hora que vai ver, a hora que você fecha a porta do seu quarto, a hora que você está analisando o seu coraçãozinho, aí você se vê uma pessoa aflita. Eu mesmo, outro dia, eu perguntei a uma pessoa: e aí, tudo bem? E a pessoa me falou assim: tá tudo bem, tudo ótimo, mas eu sei que não tá tudo bem. E assim é a vida, né? Muitas vezes a gente guarda pra gente as nossas tristezas. Mas eu tenho uma mensagem para você. Por mais difícil que esteja a sua situação, por mais sem uma porta, sem uma luz no fim do túnel, sempre há uma esperança. Eu não estou falando daquela esperança de estatística, aquela coisa assim, estatisticamente, ó, as coisas acabam melhorando, nada como um dia após o outro, as tempestades passam. Não, eu estou te falando de uma esperança bíblica, de uma esperança em Deus. Por exemplo, o povo de Israel, que era um povo, foi um povo escolhido por Deus, um povo extremamente rebelde, mas não pense que só eles eram rebeldes. Eles acabam, na realidade, sendo um espelho da gente. Mas é um povo que pintou e bordou, né? Deus tinha dado do bom e do melhor para eles. Deus se apresentou, porque para outros povos Deus se mostrava na natureza. Mas para o povo de Israel, Deus se apresentou. Ele fez milagres, maravilhas, coisas assim, né? Não vou nem ficar falando tudo o que fez aqui. Mas era um povo rebelde, e é um povo que caiu no juízo de Deus e eles foram dispersos, eles foram levados como escravos para Babilônia. E aí era só sofrimento. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre um salmo que foi feito no exílio, na Babilônia. Já falei sobre Daniel no exílio da Babilônia. Então foi uma época muito triste, uma época de sofrimento. Imagina, você tem a sua Jerusalém arrasada, totalmente destruída, morte para todo lado, e ainda quem sobra é levado como escravo para servir de gozação para os outros, para servir para aquele trabalho que ninguém queria fazer. Então o povo de Israel estava assim profundamente desenganado, desesperado, não havia esperança. E isso pode ser a sua vida, né? Você pode olhar para um lado, para o outro, e falar: meu Deus, não há esperança para mim, tudo deu errado, onde que eu me enfiei? E você fica às vezes com aquele pensamento: puxa vida, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Olha, você não vai voltar no tempo. Eu sei que é um pensamento recorrente a nós. Se eu pudesse voltar, eu faria diferente. Se eu puder, mas a gente não pode. Então vamos olhar para frente. Olhando para frente, o que se nos apresenta? Se você buscar ao Senhor, se você buscar a Deus, Deus é um Deus que fez o mundo pelo poder da sua palavra. Tenta imaginar isso. Tenta imaginar que tudo que existe, existe porque Deus falou assim: exista, haja, passe a existir. Esse mundo tão vasto, tão grande, e as coisas vêm a existir pela palavra de Deus. Deus pode todas as coisas. E quando esse povo de Israel estava nessa desgraça toda, Deus mandou o profeta Ezequiel dar uma palavra. Então eu vou aqui para o Velho Testamento, eu vou para o livro de Ezequiel. Vamos colocar aqui.
Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Ezequiel, capítulo 37, de 1 a 14. Eu vou ler rapidinho aqui pra gente. E você vai ver que coisa tremenda. E também que texto maluco. Você vê que texto assim, parece um filme. É muito bacana. Vejamos aqui. Chama O Vale dos Ossos Secos. A mão do Senhor, isso é Ezequiel capítulo 37, eu começo no versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetiza estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano, o Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Texto forte, e você não está muito acostumado com esse tipo de leitura, né? Eu nunca fiquei lendo aqui para vocês. Mas isso é Ezequiel. Imagina a visão. Deus levou ele em espírito para um vale cheio de ossos secos. Então tenta imaginar a visão assim, um negócio meio deserto, aquele monte de ossos secos, né? Talvez um urubu, um pássaro voando por cima. Sei lá, estou tentando compor um cenário aí na sua cabeça. E Deus pergunta para ele: dá para esses ossos reviverem? E o próprio Deus responde que sim. E aí ele tem a visão de todos esses ossos se juntando, grudando carne, tendões, pele. Mas no final era só um povo, vamos falar assim, biológico, mas sem um espírito. Aí Deus manda ele profetizar e o espírito entra nos corpos. Isso ele estava profetizando sobre a nação de Israel. E que de fato, nos anos subsequentes a essa visão, o povo de Israel consegue voltar, em duas ou três etapas, eles conseguem voltar para a sua terra. Agora, vamos estender isso, né? Isso não vale só para o povo de Israel daquela época. Isso vale para a gente. Deus é poderoso para tudo. Deus é poderoso para pegar ossos secos e fazer esses ossos secos voltarem à vida. Pensa bem, para quem criou o universo, para quem criou tudo que há pelo poder da sua palavra, você acha que é muito difícil Deus arrumar a sua vida? Você acha que esse seu problema é insolúvel, para Deus é insolúvel? Para Deus não há impossível. Então, se você está aí tristonho, se você não enxerga uma luz no fim do túnel, sei lá, pode ser uma doença, pode ser uma tristeza emocional,
fruto de um relacionamento mal sucedido, você pode estar desempregado, você pode estar prestando vestibular e não passa, e não consegue achar uma luz no fim do túnel, ou você para pensar e fala assim, meu Deus, que escolhas que eu fiz na minha vida, para onde que a minha vida caminhou? Porque há momentos assim, né, em que você para e pensa e fala assim, meu Deus, o que que eu fiz com a minha vida? Onde que eu vim parar? Então, eu não sei o tipo de problema, o tipo de questionamento que você está tendo, mas eu sei que há um Deus poderoso para te ajudar e que está disposto a te ajudar. Como que Deus pode te ajudar? Você sabe que você vive em inimizade com Deus. Quando a gente não é convertido, a gente é uma raça caída. Eu não queria falar do inferno e já estou falando disso, né? Mas a gente é uma raça caída, a gente está em inimizade com Deus. Então não é muito bom ter Deus como nosso inimigo. Agora, quando você aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, aí você passa para a categoria de filho. Aí o Senhor Jesus passa a ser o seu irmão mais velho, o nosso representante ao lado de Deus. Se você quiser ler a carta aos Hebreus lá no Novo Testamento, dá para ter uma boa ideia disso. Jesus foi o sacrifício perfeito, Jesus está ao lado de Deus e ele intercede por nós. É Jesus que é o nosso intercessor. Agora imagina você colocar suas demandas, você colocar os seus problemas diretamente para Deus. Então você entrega a sua vida para Jesus. E agora, além de você resolver o maior problema da sua vida, que era a questão do inferno, a questão da condenação eterna, agora você pode colocar a sua vida, os seus problemas aqui na terra. Você pode falar a Deus, olha, por favor, me socorre, eu estou com um problema nisso. E eu vou te falar um negócio. Com certeza Deus vai responder a sua oração. Vou falar de novo. Se você entregar a sua vida, com certeza, 100% de certeza, não estou falando que talvez ele vai ouvir, é 100% de certeza que ele vai ouvir a sua oração. E ele vai responder. Ele vai dar aquilo que a gente quer? Com certeza não. Porque se nós tivéssemos tudo aquilo que nós queremos, seria o caminho mais fácil para a nossa destruição. Então, provavelmente Deus não vai dar aquilo que a gente quer, mas Deus vai dar aquilo que a gente precisa, vai dar aquilo que é o melhor para nós, que, claro, até pode coincidir com aquilo que você esteja pedindo. Mas você pode ter certeza que a partir do momento em que você é filho de Deus, que o Senhor Jesus é o seu irmão mais velho, mas é certeza, é certeza de certeza. Deus vai te ouvir, Deus vai responder. E aí você vai ter que afinar o seu ouvido para perceber isso. Por isso que eu falo, quando a gente se converte, não é que a nossa vida vira um mar de rosas. Aquele evangelho que fala que você nunca mais vai ter problema, isso é furada. Mas você vai ter uma resposta da parte de Deus. Ele vai dar um melhor para você. Nem que o melhor para você seja um pouco de sofrimento para aprimorar a nossa fé. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Talvez você seja um vale de ossos secos. E tudo que você precisa é da ação de Deus para você retornar à vida. Para você ficar bonitão, feliz, contente, com a segurança da sua salvação, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo habitando dentro de você. Que vocês tenham uma ótima, uma excelente, uma maravilhosa semana, extremamente abençoada. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.